que eu não deva praticar, ou que eu não possa praticar. Isso é uma dedução, uma consequência exagerada e equivocada. Então ele mostra primeiro que há dificuldades, isso é muito importante, porque se trata de uma ciência. Então ele não coloca a obsessão como algo sagrado, divino, no sentido de que se eu fizer praticar o espiritismo, praticar a mediunidade, ela por si só eu estou protegido, não há dificuldades, o processo vai se dar perfeitamente sempre, não vai ter problemas, eu não vou ter que tomar cuidado, nada disso. Ele já deixa claro de início que há dificuldades na prática do espiritismo. Porque se trata de uma ciência, se trata de um fenômeno natural envolvendo elementos imperfeitos. E por isso, naturalmente, eu vou ter aí limites e dificuldades. Como para qualquer coisa, como a gente citou. É muito importante isso. Já que muitas vezes o movimento espírita vai tratar a mediunidade não dessa maneira, mas como se ela fosse algo especial, no sentido de que, dependendo da pessoa, dependendo do espírito, dependendo do que essa pessoa é ou faz, o processo não tem escolhas, não tem dificuldades, eu não tenho que me prevenir, conhecer, tomar certos cuidados. Não. A gente jamais vai ver isso em Kardec. Porque se trata aqui de uma ciência, né? Não se trata de algo místico, que foge ao racional, que foge ao factual, né? Então, ao estudar a mediunidade, ele percebeu que ela tem escolhas. E um que está em primeira linha é a questão da obsessão. Então, de cara é importante a gente saber isso. Há dificuldades, então eu não posso tratar ingenuamente, mas também essas dificuldades não impedem que eu, mesmo assim, pratique e colha bons frutos dessa prática. Essas duas coisas são importantes. Bom, e aí ele já dá uma primeira definição do que é obsessão. O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então vejam, é o domínio do elemento A, espírito, sobre um elemento B, pessoas. Vejam, fiquemos com o conceito que Kardec está dando. Se trata de um domínio que um espírito logra sobre pessoas. É muito importante que a gente se atenha a esse conceito. Já que a gente sabe que o movimento espírita, erradamente, tem a tendência de pegar um conceito e ficar ampliando ele, relativizando ele, e às vezes colocando elementos no conceito que fazem com que o conceito seja contraditório, incompleto, ruim, mal adequado. Então a gente tem que se habituar também a pegar os conceitos de uma obra, de uma teoria, e não ficar acrescentando coisa. Então eu tenho espíritos e eu tenho pessoas, seres encarnados. E quando um espírito domina essa pessoa, é o que eu tenho a chamada obsessão. Conceito genérico clássico de obsessão. Mas é muito importante que a gente preste atenção na palavra domínio. Porque a obsessão não é, como erradamente muitas vezes se pensa ou se diz por aí, uma simples influência. A simples influência de um espírito sobre uma pessoa não caracteriza a obsessão. A gente vai ver que a obsessão ela tem o caráter de um tipo de influência mais persistente, tenaz, por isso a palavra domínio. Não é simplesmente a influência que Kardec trata lá, já no Livro dos Espíritos. A influência da obsessão ela é uma influência num nível muito maior, que ele chama aqui de domínio. Então, são coisas importantes. E aí
ele vai dizer, bom, quem são esses espíritos que causam esse domínio? Vejam como é lógico a explicação dele. Nunca vamos prestar atenção nas palavras de Kardec. Quem já está aí há 25 estudos conosco sabe como a gente insiste nesse ponto. Olha o que ele está dizendo. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Então aqui vem um outro elemento importante no conceito de obsessão. É um domínio que espíritos somente e sempre os inferiores que exercem. Eu não posso chamar de obsessão a influência de um bom espírito, o conselho de um bom espírito, a comunicação de um bom espírito. Jamais. Ele diz, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores. E lembremos aqui, quando ele fala espíritos inferiores, a escala espírita. Sempre um obsessor vai ser um espírito inferior. Claro que nem todo espírito inferior será um obsessor, também cuidado. Mas então é característica do espírito inferior em procurar dominar. Ele procura dominar, isso é próprio do espírito inferior. Todo espírito inferior procura e quer dominar? Não. Mas a gente está falando aqui esse obsessor, ele é um espírito inferior que tem a característica que ele quer dominar certas pessoas. Os bons, nenhum. De novo as palavras. Antes ele falou nunca, agora ele falou nenhum. Constrangimento inflige. Nós já tínhamos visto isso no estudo passado, quando a gente viu lá o item 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita, o livro dos espíritos, que a gente mostrou que os espíritos superiores, os bons espíritos aqui, lembremos da escala espírita, segunda ordem, os bons espíritos. Os espíritos inferiores estão na terceira ordem. Os bons, nenhum constrangimento inflige. Nunca um bom espírito vai constranger, ele vai usar da sua vontade para constranger uma pessoa, para tentar dominar, forçar, desrespeitar a vontade da pessoa. Isso aqui só aqui ele já dá uma informação muito importante para nós. Já que a gente está num contexto em que nós estamos nos propondo a criticar uma obra psicografada pelo médium Chico Xavier, que foi ditada pelo espírito André Luiz. E aqueles que acompanham o Kardec Tube sabem, quando a gente trata desse assunto, para a gente ir reparando. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus. Isso vai ser muito importante também, porque a gente vai ver que o processo de influência e de obsessão dos espíritos inferiores, ela sempre vai se dar por livre-arbítrio, por similitude, por identificação da pessoa que sofre influência ou é obsediada com o espírito obsessor ou influenciador. Mas ele sempre tem se ele tem a influência dos maus, ele também tem a influência dos bons. Isso é muito importante. O processo é sempre justo. Os espíritos bons sempre nos ajudam. Só que a diferença é que os bons, quando a gente não os ouve, eles se retiram. Então eles respeitam a nossa livre escolha, o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Eles respeitam. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles que podem fazer suas presas. Os maus não. Os maus não respeitam, eles insistem, teimam, desrespeitam, até chegar ao ponto de vencer essa resistência
e passar a dominar